Esaú e Jacó, dois irmãos e uma promessa. Este será o título da nossa 10ª lição do primeiro trimestre do ano de 2023 da classe de adolescente. A paz do Senhor, querido aluno e professor da Escola Bíblica Dominical. Eu sou a irmã Damaris, sou professora da EBD, da congregação em que sirvo ao Senhor aqui na Assembleia de Deus em Curitiba. E hoje eu estou aqui para que nós possamos continuar meditando juntos a respeito do livro de Gênesis, o livro dos grandes começos. Para a glória de Deus, hoje nós já chegamos na lição de número 10 e nós falaremos então dos filhos do casal que estudamos na aula passada, Isaac e Rebeca, os gêmeos Esaú e Jacó. Nós sabemos que Rebeca era estéril. Isaac clamou ao Senhor pedindo que ele curasse a esterilidade de sua esposa e o Senhor deu a ela o privilégio de gerar 2 filhos, Esaú e Jacó. Mas como será que foi a convivência destes 2 meninos? Eles eram 2, mas só havia uma promessa. Como será que eles lidaram com esta responsabilidade? É o que nós veremos nesta aula. Então, antes de nós começarmos de fato a nossa aula, eu gostaria de te agradecer por estar aqui, por me dar a honra de te auxiliar na preparação das aulas para a Escola Bíblica Dominical. Eu fico extremamente agradecida, honrada, muito obrigada. Também já peço que você, por favor, me ajude deixando o seu like. Se você ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo e se inscreva aqui no canal. E se você quiser deixar o seu comentário, será uma alegria poder te responder e conhecer um pouquinho mais a respeito de você, saber qual é a sua congregação, quem é o seu pastor. Se você é aluno ou é professor da classe de adolescentes, pode deixar o seu comentário aí. Vamos então para a nossa aula? Lembrando que ela está programada para ser ministrada no dia 5 de março. Nós já chegamos em março. Gente, mais um ano que está indo aí rapidamente. O Senhor tem nos dado o privilégio de desfrutar destes dias. Como o Senhor é bom, não é mesmo? Então a nossa aula é sobre Esaú e Jacó. A nossa leitura bíblica ela está lá em Gênesis, no capítulo 25, dos versículos 19 até o 34. Então são vários versículos. Abra sua Bíblia lá com seus adolescentes, faça a leitura junto com eles. Eu sempre digo, professor, que assim, nós temos geralmente uma aula mais corrida, dependendo de como for a sua classe de adolescentes, se eles forem bastante expansivos, falarem bastante, participarem bastante, o que é muito bom, eu sei que o cronômetro ali dá uma apertadinha, né? Rapidamente a gente já tem que voltar para a igreja, é em torno de 1 hora e meia, aí uma aula da escola bíblica. Então, é difícil, o tempo é puxado, é escasso, porém, nós podemos negociar qualquer coisa na nossa aula, menos a leitura da palavra de Deus. Jamais, professor, resuma a sua lição só em um texto bíblico no que está aqui na mensagem. Faça a leitura com os seus adolescentes. Lembre-se de que esta escola e esta revista é uma revista da Escola Bíblica Dominical. É uma escola bíblica, é uma aula bíblica, é uma revista de estudo bíblico. Então o nosso estudo, a reflexão que nós fazemos nesta lição, nos personagens de hoje, por exemplo, ela foi retirada de onde? Da Bíblia. Então nós não podemos começar uma aula que é bíblica, que é baseada na Bíblia, sem fazer a leitura da palavra de Deus. Então, reserve o tempo que for necessário, dá uma apertadinha nas outras atividades da aula, mas faça a leitura com seus adolescentes. É fundamental que eles leiam a Bíblia. E talvez, professor, eles só façam a leitura da palavra na sua aula. Então você está tendo o privilégio, está sendo responsável por conduzir talvez a única leitura bíblica que eles façam ao longo de toda a semana. Olha aí a nossa responsabilidade. Então a nossa leitura está aqui em Gênesis capítulo 25 e a mensagem, que é o versículo-chave da nossa lição, também está em Gênesis 25, versículo 27. Olha só o que nos diz. Os meninos cresceram. Esaú, que era o primogênito, gostava de viver no campo e se tornou um bom caçador. Jacó, que era o caçula, pelo contrário, era um homem sossegado, que gostava de ficar em casa. Então, os objetivos da nossa lição são os seguintes. Primeiro, nós devemos ensinar a história de Esaú e Jacó. Segundo, nós devemos mostrar que não podemos desprezar as bênçãos de Deus como Esaú desprezou a sua primogenitura. E terceiro, nós precisamos explicar aos nossos adolescentes que Jacó foi escolhido por Deus para herdar as promessas feitas ao seu avô Abraão. Vamos para a nossa aula, então? Aqui nós vamos descobrir, a lição nos faz um paralelo de que Sara, que é a nossa matriarca, né, a nossa mãe na fé, teve um filho, Isaac. Já sua nora, Rebeca, teve 2 filhos, Esaú e Jacó, os gêmeos. Apesar, né, de serem gêmeos, os filhos de Isaac e Rebeca, eles eram muito diferentes. Então a lição vai nos falar que as diferenças não eram apenas físicas,
elas também eram notórias em suas escolhas. Além disso, tinha um problema bem grave lá na casa dos patriarcas de Isaac e Rebeca, que havia uma preferência por parte dos pais, que era explícita. Então vejamos, a mãe preferia Jacó, já o pai preferia Esaú. Então essa família com 4 pessoas e muitas histórias é o tema da lição que nós iremos estudar hoje. Vale a pena perguntar aos nossos adolescentes se eles conhecem essa história. Então você pode começar a sua aula fazendo essa pergunta a eles, professores, porque o nosso primeiro objetivo é ensinar a história de Esaú e Jacó. Mas às vezes nós chegamos na sala de aula supondo que todos os nossos adolescentes conhecem a história de Esaú e Jacó, porque é uma história muito conhecida. Mas nós não devemos fazer essas suposições. Pode ser que nós tenhamos ali adolescentes novos convertidos, adolescentes que não frequentaram a escola bíblica dominical durante a infância e que talvez realmente não conheçam a história de Esaú e Jacó. Ou então assim, sabe que eles eram filhos de Isaac e Rebeca, mas não sabem mais nada a respeito da vida deles. Vale a pena dar uma sondada para saber qual é o nível de conhecimento, de exposição à história que os seus adolescentes têm, para saber quanto tempo você pode levar neste primeiro tópico apresentando a história dos gêmeos de Isaac e Rebeca. Então vamos lá para a nossa hora de aprender, nosso primeiro tópico, a história de Esaú e Jacó. O primeiro subtópico nos diz o seguinte: os gêmeos que lutavam no ventre. Rebeca, curada de sua esterilidade, depois da oração insistente de seu esposo, Isaac, estava grávida de gêmeos. Na barriga dela, os filhos lutavam um com o outro. Ela não sabia, mas a luta no ventre já era um indicativo do que aconteceria com os irmãos depois que eles nascessem. Este era o contexto, então. Segundo subtópico, a respeito do nascimento dos filhos de Isaac e Rebeca. Deus falou a Rebeca que do seu ventre, da sua barriga, sairiam 2 nações, 2 povos. Então o Senhor disse a Rebeca que ela estava grávida de gêmeos, porque nós sabemos que naquela época não existiam os ultrassons que nós temos hoje, que vamos, né, ali com... Esses dias nós acompanhamos um casal aqui recentemente que descobriu a gestação de gêmeos. Com 7, 8 semanas, você, às vezes antes, né, já descobre ali, já vê os 2 saquinhos gestacionais que tem 2 bebês. Então hoje tudo é muito rápido, nós temos uma tecnologia que nos ajuda, né, que nos favorece. Mas lá na antiguidade, no período dos nossos patriarcas, não existia. Então foi Deus quem disse para Rebeca que ela estava grávida de gêmeos e que do ventre dela sairiam 2 nações. Rebeca já sabia disso, mas o nascimento de Isaac não, né? O nascimento de Jacó e Esaú foi algo muito aguardado, muito esperado, porque, irmãos, pensem comigo. É claro que os nossos adolescentes precisam ser contextualizados por nós, que já somos mais velhos, né? Que já temos aí um pouquinho mais velhos com todo o respeito, tá, irmãos? Já temos aí uma caminhada de fé um pouquinho mais longa, uma experiência de vida. Então, se vocês já são pais, vocês podem mostrar a eles que a esterilidade para um casal, ainda mais um casal que teme a Deus, no caso de Isaac, um casal, Isaac e Rebeca, né, um casal que tinha sobre si a promessa de serem uma grande nação, de ser uma nação forte, poderosa, uma nação que tinha como o seu Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus vivo, né, o Deus verdadeiro. Então veja que tinha sobre eles uma promessa, mas com o passar dos anos, aquela promessa não se realizava, porque eles não estavam tendo seus filhos. Então um casal que luta com a esterilidade, que sofre com a esterilidade, é um casal realmente, né, que vai sofrer pela ausência de filhos porque eles os desejam. Porque os filhos são a consequência natural do leito matrimonial. Então é esperado que após o casamento se tenha filhos, ainda mais naquela época. Nós sabemos pela Bíblia que demorou 20 anos para que eles tivessem filhos, porque Isaac se casou aos 40 anos, mas só foi ser pai aos 60 anos de idade. Então por 20 anos, Isaac orava ao Senhor pedindo a cura da esterilidade de sua esposa, o Senhor o atendeu e Rebeca vai ter então 2 filhos. Imaginem, meus irmãos, a alegria deste casal. Quando eles não receberam do Senhor apenas um, mas 2 filhos, 2 meninos, 2 varões, né, fortes, que eu imagino a alegria de Isaac, a alegria de Rebeca em poder ter receber esta dádiva do Senhor. Os filhos são heranças. Mesmo que nós vivemos em uma geração que tenha dito para nós, né, não tenham filhos dão trabalho, filho dá um desgaste. Hoje existe um movimento aí na internet de mães que dizem, eu amo ser mãe, mas odeio a maternidade. É um paradoxo, né? Mas existe. Então, meus irmãos, vale a pena que nós, professores, tenhamos o cuidado de trazer os nossos adolescentes para a realidade do contexto de Isaac e Rebeca. Porque às vezes eles ouvem lá, filhos são bênção, mas talvez
nem eles se sintam uma bênção na família deles. Então é sempre importante que nós tenhamos este cuidado. Talvez os nossos adolescentes só conheçam a palavra de Deus, só conheçam a Deus, o caráter de Deus por nós. Então nós precisamos ser, sim, canais de bênção sobre a vida deles e trazer um entendimento das Escrituras para eles. Amém? Terceiro subtópico, terceiro. Gêmeos, porém diferentes. Quando nós ouvimos a palavra gêmeos, é meio que natural que já venha na nossa cabeça uma imagem de crianças iguais, né? De dois menininhos iguais, duas menininhas iguais, porque a palavra gêmeos para nós já significa meio que idênticos, mesmo que hajam gêmeos que não são idênticos, que foi o caso de Esaú e Jacó. Então olha só, eles eram gêmeos, mas ainda assim eles eram muito diferentes. Esaú gostava do campo. Esaú tinha prazer no contato com a natureza. Ele era um exímio, um habilidoso caçador. Ele tinha armas de caça e certamente sabia fazer armadilhas para capturar as suas presas. Ele era o mais amado por Isaac, justamente, eu acredito, tá? Porque talvez Isaac também fosse essa pessoa mais dada à natureza, este homem que gostava de caça. Então, por ter um filho ali que provavelmente tinha o mesmo gosto pela natureza que ele, havia uma afinidade maior entre eles e também, o problema não parava só na afinidade, mas havia uma preferência explícita. Então, Isaac, o pai, preferia o filho mais velho, principalmente, talvez, né, porque ele era esse homem mais dado ao serviço de caça, ao serviço fora de casa. Agora, Jacó, ele era mais sossegado, ele gostava de ficar em casa, perto dos empregados da casa, perto de sua mãe, provavelmente era mais disposto para aprender a cozinhar, para aprender a estar ali com a sua mãe, e por isso Rebeca tinha mais afinidade e também gostava mais de Jacó. Este é um problema gravíssimo nas famílias. Não é o meu tema principal, né, falar de família. Eu até vou deixar o canal dos meus pais aqui embaixo, eles falam a respeito de família. Há alguns anos o Senhor tem usado eles para falar especificamente para famílias, né, cristãs, mas nós sabemos, é muito óbvio, que toda família em que há uma preferência explícita dos pais por um dos filhos, haverá ali uma deformidade emocional, haverá um problema no desenvolvimento daqueles filhos, dos dois, tá? Às vezes você tem lá numa casa, os pais, ambos os pais preferem um filho específico e o outro acaba ficando meio de lado. Nós até conhecemos, né? Talvez os irmãos conheçam. Eu conheço algumas famílias que têm uma preferência explícita por um dos filhos e os outros filhos acabam ficando meio que de lado. Às vezes também um dos filhos tem um talento já mais demonstrado durante a infância para os esportes ou para a música, e aí acaba que os pais ficam bastante em cima daquele filho que é talentoso, né? Que precisa ali de um pouco mais de amparo, e aí acabam deixando de lado os outros filhos. E é muito prejudicial para todos os filhos, essa diferença. Porque pais devem amar de forma igual. E eu falo isso porque eu cresci num lar com um irmão que tem 1 ano e 9 meses de diferença da minha idade, né? Ele é um pouquinho mais novo que eu. Mas assim, nós nunca sentimos essa diferença dos pais, sabe? Ai, meu pai gosta mais, minha mãe gosta mais. Eu lembro que às vezes nós saíamos assim no meio de amigos, né? Das rodinhas, e aí alguma amiga falava assim, ai, a minha mãe gosta mais do meu irmão e meu pai gosta mais de mim. É uma coisa meio que natural de ouvirmos no nosso dia a dia, mas não é natural. Porque o filho que, minha mãe gosta mais do meu irmão e o meu pai gosta mais de mim, ele se sente preterido pela mãe. A pessoa se sente mal por isso. Porque o que os filhos querem? Ser amados de forma igual pelos pais, pelo pai e pela mãe. Ninguém quer ser mais amado por um lado, menos amado por outro, não. Nenhum de nós gostamos de ser rejeitados. Todos os seres humanos, gostam de se sentir amados. Então, sentir que o seu pai ou que a sua mãe, a pessoa que te criou, a pessoa que te gestou, né, ou que te trouxe ali ao mundo, os seus progenitores, tem uma preferência, isso vai gerar uma deformidade, um problema na formação do caráter deste adolescente. Talvez na sua sala ou na minha sala, nós tenhamos adolescentes que sofram com isso em casa. Então é importante que nós possamos contextualizá-los de que os nossos pais são humanos e de que, portanto, eles são falhos. Isaac foi um patriarca, foi um dos homens da Bíblia que mais tiveram experiências profundas com o Senhor e que viveu de fato na dependência de Deus. Porém, mesmo Isaac, que foi um patriarca, que foi um homem temente a Deus, tinha problemas na administração, na gestão do seu lar e deixou que isso se evidenciasse, né, ali para os seus filhos. Os próprios filhos sabiam
viam esse reconhecimento. Então, o irmão Isaac e a irmã Rebeca não foram muito sábios na educação dos seus filhos e não parou por aí. Além dessa preferência, olha só o que vai acontecer para que este conflito que já havia entre os irmãos, os gêmeos, se ampliasse ainda mais. Então, segundo tópico, na verdade, os conflitos entre irmãos. Mas antes de nós entrarmos aqui, eu anotei aqui, já estava esquecendo. O primeiro auxílio pedagógico, ele vai trazer uma explicação a respeito do que significava ser o irmão primogênito lá na antiguidade, lá nos tempos de Isaac, Esaú e Jacó. Então, antes de nós entrarmos aqui para entendermos o que foi a venda da primogenitura, é importante nós contextualizarmos os nossos adolescentes do que era a primogenitura lá naqueles tempos passados. Então, nós temos aqui o auxílio didático, ele está na página 70 para quem tem a lição de professor, e olha só o que vai nos dizer. O filho primogênito herdava com uma porção dobrada de todas as posses de seu pai, sendo que o restante das posses do pai era dividida de forma igual entre os outros filhos. Então, o filho primogênito herdava mais, ele herdava em dobro do que os seus outros irmãos. Ali no caso de Esaú e Jacó, que eram só dois, Esaú herdaria o dobro do que Jacó herdaria, porque era um direito do filho que tinha nascido primeiro, mas não parava por aí. Então, às vezes acontecia do pai transferir em vida aquela herança, como aconteceu com Abraão, né, que despede os outros filhos e passa para Isaac, que era o filho da promessa, Isaac vai ficar, né, no lugar de Ismael, então ele passa ali a bênção da primogenitura para Isaac. E também acontecia que a bênção patriarcal, ela parecia funcionar de forma muito semelhante aos testamentos que acontecem hoje, né, nos tempos modernos. Então, embora o pai fosse proibido de privar arbitrariamente seu primogênito do direito de nascimento, este poderia ser tirado dele por causa de alguma transgressão contra o seu pai. Então, os casos de transferência dos direitos de nascimento aparecem como exceções que exemplificam a eleição divina. Então, nós entendemos aqui que, às vezes, alguns meninos nasciam primeiro, mas a primogenitura deixava de ser um direito deles e passava a ser um direito de um dos filhos mais novos. Foi o que aconteceu nos casos de Ismael e Isaac. Ismael era o mais velho, mas Isaac recebeu as bênçãos do Senhor. Aconteceu no caso de Esaú e Jacó. Também aconteceu no caso de Rúben e José. E também de Adonias e Salomão, os dois filhos de Davi. Então acontece, por algumas vezes, né, na Bíblia, de o primogênito não herdar a primogenitura. Mas o nome primogenitura, ele já significa, né, que a pessoa nasceu primeiro e, portanto, vai receber uma bênção maior do seu pai, no sentido de posses, e também uma bênção espiritual. E é exatamente isso que nós vamos ver que vai acontecer com Esaú e Jacó, e que depois Esaú vai ficar correndo atrás de algo que ele não tinha mais acesso. Então, olha só. Segundo tópico, os conflitos entre os irmãos. Primeiro subtópico, a venda da primogenitura. Certo dia, Esaú saiu para o campo, demorou muito em suas atividades e voltou cansado e com fome. Jacó estava cozinhando alguma coisa. O irmão faminto pediu comida. Jacó concordou em dar o alimento, mas propôs um acordo. Ele daria um prato de comida se Esaú cedesse os seus direitos de filho primogênito. Parece um absurdo propor a primogenitura em troca de um prato de comida? Não só parece, como é um absurdo. Mas o absurdo fica ainda maior porque Esaú aceita essa troca. Ele aceita ceder a sua primogenitura. Não era só um direito de nascimento. Lembra que eu falei? Tinha uma porção dobrada de posses e também tinha uma bênção de Deus sobre a pessoa que fosse primogênito. Ele levaria o nome da casa. A história era para ser Abraão, Isaac e Esaú, que foi o filho mais velho. Mas a história muda. E tudo começa com esta venda da primogenitura. Porque Esaú decide que é melhor alimentar a sua carne, realizar ali o seu desejo imediatista, né, se alimentar, do que manter a sua primogenitura. Que não era algo nem que ele tinha escolhido. Era algo que o próprio Deus tinha escolhido por ele, porque ele nasceu primeiro. Eram dois meninos, o Senhor podia ter, já que Jacó seria o primogênito, o Senhor poderia ter feito com que Jacó nascesse primeiro, mas quem nasceu primeiro foi Esaú. Então existia ali um desejo do Senhor de que Esaú fosse o filho primogênito. Porém, Esaú era um jovem que não tinha... eu até esqueci agora, eu ia usar um adjetivo.
para dizer, ele não tinha um olhar de alguém que temia aquilo que o Senhor tinha feito por ele. Ele não temia a Deus. Ele não enxergava a bênção da primogenitura como uma bênção. Esaú era uma pessoa que não levava a sério o que era sagrado, o que era divino. Então ele aceita fazer a troca com seu irmão. Pensa comigo, ele poderia, eu tô com fome, então vamos ver segundo os empregados da casa, ou a minha mãe, alguém faça alguma coisa para eu comer, mas por quê? Né? O meu irmão tá aqui com o prato quase pronto, tudo bem, vai ser mais rápido, mas a primogenitura? Como assim? Como que alguém troca algo que Deus deu a ele por um prato de comida? Percebe como Esaú era leviano com as coisas divinas, com aquilo que Deus tinha dado a ele? Nós vamos começar a observar agora as diferenças espirituais na vida de Esaú e Jacó. Então, Esaú aceita fazer a troca pelo prato de comida pela sua primogenitura e entrega os seus direitos para o seu irmão mais novo, Jacó. Desprezando as coisas do Senhor, aqui era esse adjetivo que eu queria usar, o desprezo que Esaú tinha para as coisas de Deus. Então, naqueles dias, os direitos do filho mais velho eram maiores em relação aos outros filhos. Esaú, porém, desprezou essa bênção que era divina. Ele simplesmente decidiu que ele estava com fome, que ele precisava matar a sua fome. Então, não haveria em sua casa um outro item para comer ou uma outra pessoa, para cozinhar para ele? Esaú caiu em tentação. Os filhos de Deus são igualmente tentados. Nós, na atualidade, também somos tentados, assim como Esaú foi, por um prato de comida às vezes. E aqui, o prato de comida pode significar outras coisas, é claro. Mas veja que desprezar as coisas divinas em troca das coisas passageiras do nosso dia a dia é um ato intolerável por Deus. Porque se nós estamos diante de algo que o Senhor nos deu, como é que nós podemos cair em tentação e negligenciar aquilo que o próprio Deus nos deu? Este erro de Esaú vai custar muito caro para ele? Vai. Mas veja que cair em tentação com algo porque está pronto é um pouco difícil de entender, mas irmãos, veja bem, nós temos uma dificuldade na nossa geração com a espera. Nós vivemos na geração mais veloz de todos os tempos. Você quer falar com qualquer pessoa, você manda um WhatsApp, se a pessoa não te responder, você dá uma chamadinha ali no WhatsApp, a pessoa tem que te atender. Às vezes as pessoas... Eu sou uma negação para responder mensagem no WhatsApp, no Instagram também, porque tem muita coisa para fazer na vida e é difícil dar conta de tantas mensagens. Eu acabo recebendo muitas mensagens, estando em muitos grupos, então é difícil. Mas às vezes eu recebo umas mensagens mais ou menos assim, poxa, irmã, você estava online e não me respondeu. Mas assim, você estar online não significa que você está disponível. Às vezes estou ali online mandando uma mensagem urgente para o meu esposo ou para minha mãe, vendo alguma coisa que é mais urgente e tem outras mensagens ali te esperando. Mas nós somos uma geração imediatista. Nós queremos que as pessoas nos respondam de forma imediata. Nós queremos mandar uma mensagem e ser respondido naquele momento. E aí, porque na nossa geração tudo é mais rápido, veja o padrão que nós vemos hoje do TikTok. Nós temos aqui o YouTube, que são vídeos longos, e nós temos o TikTok, o Reels no Instagram, que são vídeos muito rápidos, muito acelerados. Hoje existe dentro do marketing, um ensino de que o conteúdo deve ser passado o mais rápido possível, porque o tempo de atenção que a pessoa tem ali para passar um Reels ou um TikTok é 3 segundos. Meus irmãos, o que nós podemos falar de forma profunda em 3 segundos? Perceberam como nós somos a geração do já? Do agora? Bora, vamos fazer? Opa, cadê? Cadê a resposta? Ninguém fez. Meu Deus, como assim? Veja as trends que ficam passando no Reels, no TikTok, que são aqueles videozinhos que várias pessoas começam a fazer, às vezes um áudio que fica em alta, uma música, uma dancinha, que acaba ficando em alta ali, e várias pessoas começam a replicar aquilo. Chama-se trend. Agora veja que a trend, ela começa às vezes no domingo à noite, e na quarta-feira já mudou de trend, já é outra coisa. O máximo que uma trend dura aí, tipo aquela do Bora Bill, que no começo do ano estava tendo aí bastante, a gente já não ouve mais falar. Se você fala Bora Bill em algum lugar, as pessoas já te olham meio assim, tipo, isso já ficou para trás, principalmente os adolescentes. Porque já foi, é tudo muito rápido, as coisas vêm na mesma velocidade da luz que elas vêm, elas também se vão. Esaú sofria desse problema. Esaú não fazia parte da geração em que nós estamos inseridos hoje, mas ele sofria desse problema do imediatismo. Eu tô com fome, eu vou matar minha fome. Irmãos, nós não somos bichos. E nossos adolescentes precisam saber disso. Você não é um bicho. Eu tô com fome, vou comer naquele momento. Não importa o que eu tenha que fazer. Tá errado. Tô com sono, eu tenho que dormir agora. Não, não é bem assim. Veja que nós somos seres racionais. Nós pensamos.
Nós somos seres pensantes. Então nós precisamos ser capazes de resistir à tentação, principalmente porque podemos pensar. Tô com fome? Tô com fome. Mas não posso comer uma comida que o meu irmão quer me dar se eu abrir mão de algo que o Senhor me deu. Então veja que este desejo de resolver as coisas de forma imediata, ele é algo que persegue a humanidade. Nós somos uma geração imediatista, mas mesmo não estando numa geração imediatista, muitas pessoas sofreram de imediatismo ao longo da Bíblia Sagrada. Como foi o caso de Esaú e como nós vamos ver daqui a pouco, que também foi o caso de Rebeca. Então, nós precisamos aprender que o tempo de Deus, ele está além do nosso. Nós temos o nosso tempo, o Cronos, e Deus tem o tempo dele, o Kairos. E nós não entendemos este tempo porque ele não gira, ele não acontece na mesma velocidade que o nosso. Um dia lá para Deus pode significar 1000 anos. Nós não sabemos. Quando o Senhor cumpre uma promessa, algo que ele fala que vai acontecer, pode demorar muitos anos. Veja o ciclo da vida de Moisés. 40 anos como príncipe no Egito, 40 anos no deserto, depois mais 40 anos novamente no deserto, guiando o povo de Deus para a Terra Prometida. Foram ciclos de 40 anos. Mas tudo começa quando o Senhor dá aquele filho a Joquebede e ela faz o possível para salvar aquele menino do decreto de Faraó. Então as promessas na vida de Moisés começaram muito cedo, mas até que elas se cumprissem, houve um tempo, um preparo, um estágio. Na nossa vida é a mesma coisa. Eu sei que nós queremos ser atendidos por Deus de forma imediata, mas não vai ser assim. Deus não vai fazer o que nós queremos na hora que nós queremos. Eu arrisco a dizer que nunca. Porque nós somos, como eu falei, nós somos a geração do miojo. Aliás, nós estamos mais rápidos que o miojo, porque se o miojo demorava lá 4 ou 5 minutos, não sei, porque faz muitos anos, mais de uma década que eu não como miojo, era uma coisa da adolescência. Mas se hoje a retenção de uma pessoa num vídeo é de 3 segundos, irmãos, 3 segundos? Imagina nós diante de Deus. Senhor, o Senhor me prometeu na semana passada e até hoje nada. Então Esaú estava ali com fome e ele queria matar a sua fome. Às vezes os nossos adolescentes também ficam com fome. E aqui a fome pode ser de outras coisas que não apenas a comida. Será que eles, como Esaú, negociariam uma bênção, algo que eles receberam de Deus em troca de um simples prato de comida? Eu vou tirar o prato de comida e pensar no seguinte, em troca de matar uma vontade. Às vezes o desejo é por coisas que são ilícitas, que são pecaminosas, mas eu tô com vontade, a minha carne quer. E aí quando a nossa carne quer, nós damos a ela o que ela quer? Que nós possamos ser usados pelo Senhor para dizer aos nossos adolescentes que o exemplo de Esaú está na Bíblia para nos mostrar que desprezar as coisas de Deus e ceder à tentação, matar a nossa fome, pode significar uma alteração dos planos de Deus na nossa vida. Pode significar que nós vamos deixar de herdar promessas porque não soubemos esperá-las ou porque as desprezamos. Ai de nós, misericórdia. O Senhor tenha misericórdia de nós, professores, dos nossos adolescentes, para que eles possam ter mais apreço por aquilo que vem de Deus. Amém? Então vamos continuar aqui sobre a bênção tomada, terceiro subtópico, do tópico 2. Tempos depois, sendo Isaque já velho, chamou Esaú e pediu que ele fizesse um prato de... ai meu Deus, fugiu aqui. Algumas versões da Bíblia vão dizer guisado, né? Um prato ali de comida para que ele trouxesse ao seu pai um delicioso prato preparado por ele, para que o seu pai pudesse abençoá-lo. Isaque achava que ele já estava prestes a morrer, porque as suas vistas já estavam bastante debilitadas, então ele pede que Esaú prepare aquele prato, como eu falei, em alguns lugares nós vamos ler guisado, mas aqui na lição não vai falar, né, do que era o prato, e Esaú vai caçar, para que ele possa atender o seu pai. Mas olha só o que acontece. Rebeca, a mãe daqueles meninos, ouviu o pedido de seu esposo para o seu filho primogênito e tomou uma decisão. Rebeca havia ouvido de Deus que o menor, o seu filho menor, serviria o maior. Deus tinha dito a ela que em seu ventre tinham 2 meninos, que eles lutavam, 2 nações, 2 povos, e que o menor serviria o maior. Então Deus disse a Rebeca que Jacó teria como servo Esaú. Porém, Deus não disse
a Rebeca que Jacó seria o primogênito. Deus disse que Jacó seria o menor e que ele seria servido pelo maior. Ou seja, em nenhum momento Deus disse a Rebeca que a primogenitura era uma condição. Mas Rebeca, em sua visão humana, entendia que para que um filho fosse considerado maior, ele precisava receber a primogenitura. Por quê? Porque Rebeca estava olhando com a sua visão limitada dentro do mundo humano. Mas quem tinha prometido a ela era Deus. E quando Deus nos promete algo, ele não fica preso, como nós, aos tempos e às estações. Se o Senhor promete a Abraão e Sara que eles teriam um filho, que eles teriam uma grande descendência, tudo bem se for aos 100 anos, porque quem prometeu foi Deus. Quando Deus promete que eles teriam uma grande descendência, tudo bem se Isaac se casar com uma mulher estéril, porque a promessa não estava condicionada às pessoas, mas a Deus. Então, Deus tinha dito a Rebeca que o seu filho menor seria servido pelo filho maior. Mas em nenhum momento o Senhor disse como ele faria e que ele precisava da ajuda dela. Mas Rebeca vai tomar uma atitude que é simplesmente inadmissível para uma mãe, principalmente porque a mãe, ela vela pelo interesse dos seus 2 filhos. E o filho mais velho era Esaú. O direito da primogenitura era de Esaú. Então Rebeca não tinha o direito de passar por cima de uma ordem, de um pedido do seu esposo e colocar o seu filho mais velho, que era o filho com quem ela tinha menos afinidade, em detrimento do filho mais novo, que era o filho com quem ela tinha mais afinidade. Mas olha só o que a nossa irmã Rebeca acabou fazendo. Ela vai lá, chama Jacó e explica para ele o plano para enganar Isaac, o pai, que estava cego, e assim tomar a bênção do seu irmão Esaú. Meus irmãos, será mesmo que a nossa irmã Rebeca achou que a promessa de Deus estava condicionada a ela passar por cima da decisão do seu marido, mentir para o seu marido, incitar o seu filho caçula a uma mentira e criar uma disputa, ou acirrar ainda mais a disputa que já havia na sua casa? Será mesmo que Rebeca achou que os planos de Deus seriam realizados por meio das tramóias, das enganações dela? Parece que ela achou. Veja que o nome de Jacó, Yaakov, né, no hebraico, significa enganador. E aí, quando eu olho para a história de Rebeca, eu percebo que Jacó aprendeu a enganar com a sua mãe. Porque nós estamos aqui vendo Rebeca enganando o marido e o filho mais velho. E incitando o filho mais novo a tomar, irmãos, olha o verbo, tomar a primogenitura do seu irmão. Como que Deus estaria num negócio tão sujo como esse? Quando Deus nos promete algo, não cabe a nós acelerar a promessa. Não cabe a nós dizer, olha, o Senhor me prometeu, então eu vou dar um jeitinho aqui e vou fazer, porque a promessa já vai vir. Eu falei, eu acho que 2 aulas atrás, que quem entra de posse imediata, acelerada, em uma promessa, o seu fim não será bendito. De uma herança, né? Desculpa, irmãos. Eu vou até colocar o versículo aqui embaixo. Quem entra apressadamente de posse de uma herança, o seu fim não será bendito. Porque a herança já é minha, ok. Mas não é para entrar apressadamente. Tem um tempo. Quando Deus nos promete algo, tem um tempo para que este algo seja realizado. Rebeca não soube esperar o tempo de Deus. E aí, ela armou essa tramóia, ajudou seu filho a se disfarçar, colocando ali alguns pelos no braço, porque Esaú era peludo, Jacó não. Então, ela mesma prepara a refeição, que ela sabia que o seu esposo iria gostar. Então, cobre Jacó com pelos de animais nas mãos e no pescoço e envia ele para mentir para o seu próprio pai. Aí Isaac sente que tem alguma coisa de errado. Pergunta, Esaú, Esaú? E Jacó afirma, eu sou Esaú. Eu sou Esaú. Então nós vemos aqui, a mãe dele incitou ele a mentir, assim, mas ele era um homem já adulto e ele decidiu aceitar a tramóia de sua mãe. Tanto decidiu aceitar que o único medo dele era ser pego. Ele não teve um apreço por pensar, poxa, não vamos mentir pro meu pai, né, mãe? Poxa vida, mãe. Não vou criar uma briga com meu irmão. Não. O único medo dele era como não ser pego. Tomara que meu pai não descubra. Vamos fazer de uma forma que o papai não veja, não perceba que sou eu. Meus irmãos,
Que tristeza ver um lar, 4 pessoas apenas numa família, se autodestruindo. Porque imagina como não ficou o clima desta família, do casamento de Isaac e Rebeca, e depois a relação de Rebeca com seu filho. Que tristeza, que tristeza. Então nós vamos ver aqui o que acontece. Jacó toma a herança do seu irmão. Ele toma a primogenitura que era destinada a Esaú. E aí, tem na Bíblia de Estudo da Aplicação Pessoal, que está aqui no segundo auxílio devocional, ela traz uma informação que, quando eu li na Bíblia, eu achei muito boa, porque ela vai nos trazer algumas consequências do engano que Rebeca e Jacó armaram para Isaac e Esaú. Veja só quais foram as consequências de desobedecer a Deus, de não esperar o tempo de Deus, de querer dar uma ajudinha a Deus. Meus irmãos, chega a ser patético, né? Nós, seres humanos, querendo ajudar a Deus. Parece assim um ultraje um negócio desses. Mas foi o que a nossa irmã Rebeca fez. Olha só as consequências daquele engano. Jacó nunca mais viu a sua mãe. Rebeca, que tinha Jacó como seu filho preferido, nunca mais viu o seu filho, por conta do que ela fez. Segunda consequência, Esaú, o irmão de Jacó, quis matá-lo. Para Rebeca, a consequência foi que as heranças, os frutos do seu ventre, começaram a se degladiar entre si mesmo. Esaú queria matar o seu próprio irmão e ela era a culpada, a principal culpada do que estava acontecendo, da briga dentro do seu lar. Terceira consequência, quando Jacó vai fugido, nós vamos já entender aqui no terceiro tópico, para a casa dos parentes do irmão de Rebeca, ele vai para um lugar sem estar preparado para estar lá, em um lugar que estava fora da vontade de Deus, e ele acaba sendo exposto às enganações do seu tio. Porque Rebeca era enganadora, Jacó era enganador, mas Labão, o irmão de Rebeca, era o mestre dos enganadores. E Labão vai enganar Jacó várias vezes ao longo dos anos. Então, Jacó sai fugido da sua terra, da sua casa, da sua parentela, porque ele enganou seu pai e o seu irmão, para ser enganado pelo seu tio. Então ele sai de um lugar que ele foi o alvo não, né? Que ele foi o causador do engano, e ele se torna alvo do engano. Porque não dá para fugir dos desígnios de Deus. Quarta consequência, a família deles, de Jacó, de Rebeca, se dividiu em conflitos. Eu tenho certeza que nunca mais o relacionamento entre eles foi o mesmo. Quinta, né, consequência, Esaú tornou-se o fundador de uma nação inimiga. E sexta, Jacó ficou exilado, longe, distante de sua própria família durante muitos anos. Ele nem conseguiu se despedir de sua mãe. Quando ele voltou para sua terra, a sua mãe já tinha morrido. Meus irmãos, as consequências de nós não obedecermos a Deus, de nós apressarmos algo que o Senhor disse que faria, elas são drásticas e elas duram muito tempo. Porque as consequências para os nossos atos, elas sempre vêm, elas sempre chegam. Então, esta aula, ela tem muito para nós mostrarmos, ensinarmos aos nossos adolescentes, porque é uma aula muito profunda. Nós temos aqui o comportamento de Esaú, o comportamento de Jacó, as ações, as decisões de Rebeca. São vários pontos, são vários ensinamentos que nós podemos tirar desta história, da história dessa família, de uma das famílias patriarcais. Então veja que é muito bom nós entendermos que todos nós estamos sujeitos a errar. E a Bíblia nos traz todas estas narrativas para que nós possamos aprender com os erros destes patriarcas. Então, terceiro tópico, Deus escolheu Jacó. Jacó apressou um plano, fez algo que não era para ser feito, acatou a decisão de engano ali da sua mãe, porém, próprio Deus decidiu escolher Jacó como o herdeiro das promessas que ele tinha feito a Abraão e a Isaac. E nós vamos entender agora um pouquinho do porquê. Olha só. Primeiro subtópico, a fuga do lar. Quando Esaú viu que ele perdeu a sua bênção, e para mim este é um dos textos mais tristes da Bíblia, porque Esaú chega para o pai dele e fala, não sobrou nenhuma bênção para mim? Irmãos, como que Esaú era o herdeiro das promessas, era o primogênito, e ele não sabia, ele não entendia
que a bênção da primogenitura era única. Se o seu irmão já tinha pegado a bênção, não tinha sobrado nada para ele. Não tinha uma primogenitura extra. Era uma só a primogenitura. Como que Esaú não sabia disso? Como que Esaú desprezava tanto as coisas de Deus que ele não tinha nem interesse de aprender sobre aquilo que estava sobre ele por ordem de nascimento? Misericórdia! Olha a dicotomia, a diferença entre estes gêmeos. Jacó queria demais a bênção que não era dele. E Esaú não estava nem aí para a bênção que era dele, por ordem de nascimento. Que tristeza! Que nós possamos, em nome de Jesus, não desprezarmos o que é espiritual. As bênçãos espirituais que o Senhor coloca sobre nós. Professor, talvez o Senhor tenha dado para você um talento. O que você tem feito com aquilo que Deus te deu? O que nós, serve para mim também, temos feito com aquilo que Deus confiou a nós? Que nós não desprezemos aquilo que o Senhor nos deu, porque o preço é muito caro. Talvez, na hora que nós despertarmos para olhar para aquilo que o Senhor nos deu, nós já não tenhamos mais acesso. E aí, nós estaremos no mesmo lugar que esteve Esaú. Será que sobrou alguma coisa para mim? Que tristeza. Então Esaú chega, percebe que o seu irmão o enganou e ele deseja matar o seu irmão. Então, Jacó, que foi o irmão enganador, ao ficar sabendo da fúria de Esaú, não teve outra opção e precisou fugir de sua casa. Então, seus pais, Isaac e Rebeca, enviaram seu filho mais novo para as terras de Labão, o irmão de Rebeca. Jacó partiu sozinho e sem bens. Imagina, que tristeza. Jacó gostava de ficar em casa, como a Bíblia nos fala. Ele gostava de estar perto de sua família, perto de sua mãe, junto com os empregados. Ele era caseiro. Imagina para uma pessoa caseira, para uma pessoa que gosta de estar rodeado de família, ter que fugir às pressas, sozinho. Olha o preço da desobediência. Jacó teve que enfrentar a solidão pela primeira vez na sua vida. Então ele vai e no meio do caminho, né, ele está indo ali em direção às terras de Labão. No meio do caminho, ele sonhou e Deus falou com ele, prometendo que ele teria uma grande nação, porque Deus se agradou do coração de Jacó. Jacó tinha os seus erros, teve os seus problemas, quis apressar, né, uma herança, entrou apressadamente em uma posse, em uma herança, mas ainda assim o Senhor o escolheu para ser o herdeiro das promessas. O Senhor decidiu que seria Jacó. Então nós vamos ver aqui que depois que o Senhor decide que Jacó será o herdeiro das promessas de Abraão e Isaac, ele chega na terra da sua parentela, né, de seu tio Labão, e o enganador passa a ser enganado. Então nós vamos entender que na história de Jacó, já que ele tinha feito o que fez, vai ser necessário um período de tratamento para que ele possa aprender a deixar de ser enganador. O Senhor chamou alguém que sofria com o mal da enganação para tornar-se o sucessor, o herdeiro das promessas de Abraão e Isaac. Porém, para que ele se tornasse um patriarca, ele não poderia continuar sendo enganador. Ele era no momento da chamada, mas ele não continuaria no momento da realização da chamada. Porque Deus pode nos escolher quando nós ainda estamos imersos no pecado. Mas para que nós possamos realizar, executar as promessas que o Senhor tem sobre nós, nós precisaremos deixar os nossos pecados. Nós precisaremos aprender a deixar aquilo que nos torna pecadores. Então, o caso de Jacó, ele era um enganador. E aí ele vai ser enganado para que ele possa ser trabalhado por Deus. Ele chegou à terra de Labão, Deus o guiou, né, até a casa de seus parentes, e ele se apaixonou, ele teve um amor à primeira vista por Raquel, a sua prima. E ele decide que quer casar com Raquel, fala para o seu tio que ele vai trabalhar 7 anos por Raquel e ele começa a trabalhar. No dia do casamento, o enganador foi enganado, porque ele plantou a enganação e daqui a pouco chegou a hora de colher a enganação. Então o seu tio decide entregar a filha mais nova, Lia, ou Leia, depende da tradução que você estiver da Bíblia, entrega para ele e fala: oxe, meu sobrinho, aqui nas nossas terras, a filha mais velha precisa se casar antes da mais nova. Por que ele não falou isso antes para o sobrinho dele? Irmãos, percebe como
algumas coisas vão acontecendo na nossa vida e só depois, no caso da história de Jacó, né, agora que nós conseguimos ter o relato completo, veja que as coisas foram acontecendo na vida de Jacó e ele foi culpado de grande parte dos erros que aconteceram, porque ele era um enganador. Ele enganou o seu irmão, ele enganou o seu pai, ele mentiu para o seu pai. Teve que fugir. E aí, quando ele fugiu, ele ficou exposto a um outro enganador. Ah, você é enganador, Jacó? Você gosta de enganar as pessoas? Pois o Senhor vai te apresentar aqui alguém que também engana. Vamos ver quem é que vai ganhar nessa enganação. E aí, o que acontece? Nós sabemos, né? Que Jacó, por amor a Raquel, fala, não, tudo bem. Então eu fico aqui casado com Léa, já estava casado, mas eu quero Raquel. E aí ele vai acabar abrindo uma brecha de problemas que vão acontecer na sua família porque decide entrar na bigamia, que era algo que o Senhor não queria que acontecesse. Não foi algo que Deus falou, casem-se com duas mulheres. Não, 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 não. O padrão divino de casamento foi estabelecido no Éden, um homem e uma mulher. Aí Jacó abre uma outra brecha para todos os problemas que nós vamos ver mais para frente na família dele, e ele se casa com uma segunda esposa, com Raquel, mas trabalha mais 7 anos para que ele possa pagar 14 anos de trabalho pelas 2 filhas de Labão. Claro que ele não queria Lia, né? Ela veio de brinde. Foram aí 14 anos trabalhando por Raquel, a filha mais nova. Então, ao longo do período que Jacó vai ficar na terra do seu tio, depois de casar com as 2 esposas, ele faz ali, né, um novo acordo com o seu tio, tem o segundo casamento e o Senhor começa a dar a ele filhos. Tem toda a situação com Raquel, que não vai conseguir gerar, vai demorar muitos anos para gerar, e vai aumentar o problema da família e dar a sua serva Bila, para que Jacó possa ter filhos com Bila. Aí Leia viu que a irmã, ou Lia, né, viu que a irmã deu a sua serva Bila, dá a serva dela Zilpa também. Aí Jacó passa a ser casado não com 2, mas com 4 mulheres. Olha aí o que aconteceu na vida do enganador. Irmãos, eu tenho certeza. Eu posso estar muito errada, mas é um entendimento meu que se Jacó não tivesse feito o que fez junto com a sua mãe, para enganar o seu pai, enganar o seu irmão e sair fugido, ele não teria se casado, nem precisaria ter se casado com 4 mulheres. Ele amava Raquel, ele queria se casar com Raquel, mas houve o problema, o seu tio enganou, acabou tendo que casar com Lia também, aí daqui a pouco Raquel não podia ter filhos e ao invés dele seguir o exemplo do seu pai Isaac, interceder para que Deus desse filhos para sua esposa, que estava pedindo filhos, ele ficou bravo com a esposa, aceitou a serva que ela sugeriu, aceita Bila, depois aceita mais uma serva. Ou seja, a história de Jacó não seguiu planos, não seguiram nem os próprios planos dele, que dirá os planos de Deus, porque ele desobedeceu. Ele quis apressar uma promessa da qual ele não tinha direito naquele momento. Às vezes nós somos os recebedores, né? Somos os alvos daquela promessa que o Senhor tem para nós, mas não é naquele momento. E se não for no momento de Deus, não será bendito. Nós sofreremos consequências assim como Jacó sofreu. Agora veja que Deus, em sua infinita misericórdia e bondade, ele nos resgata muitas vezes dos conflitos que nós mesmos criamos. Então, o Senhor manda Jacó voltar para sua casa, para a terra que seria de seus pais e que seria dele, que já era, né, de seus pais, que o Senhor tinha prometido a Abraão, Isaque, e que seria dos seus filhos, que seria de toda a descendência que o Senhor lhe daria. Ele teve muitos filhos com as suas esposas, a família dele cresceu, ele ficou muito rico, teve muito dinheiro, o Senhor o prosperou, o abençoou, então manda que ele volte. Então, assim, ele organizou a sua família para seguir a rota que Deus estava estabelecendo. Sem saber o que aconteceria com ele, Jacó creu e obedeceu. Amém? Então, nós continuaremos a história de Jacó na semana que vem, na aula de número 11. Hoje nós encerramos aqui com a história de Esaú e Jacó, entendendo que o desprezo pelas coisas de Deus, pelas coisas sagradas, traz um preço muito alto a ser pago e que entrar apressadamente de posse de algo que já é nosso também nos trará um preço a ser pago. E aqui eu espero que fique o exemplo para nós do que não fazer como pais, seguindo aqui o exemplo de Isaac e Rebeca, entendendo que é errado ter preferências a respeito de um dos filhos, é errado decidir apressar os planos de Deus, como fez Rebeca, é errado criar um conflito dentro de sua própria casa,
em nome de algo que Deus disse, mas que não foi daquela forma que o Senhor falou. Então, essa história, irmãos, essa aula, ela tem vários temas que você pode abordar com seus adolescentes. Então, estude essa revista, decida quais dos temas é melhor você abordar, ou você pode dar uma passada por cada um deles, como eu dei aqui para auxiliar os irmãos, mas lá na sua classe você pode observar como são os seus alunos, você os conhece, então você sabe o que é mais necessário aprofundar na sua classe. Então que o Senhor possa te usar, possa te abençoar, e que você possa apresentar a história dos 2 filhos de Isaac e Rebeca, e mostrar que fica bem claro entre os dois, entre Esaú e Jacó, qual dos dois era mais temente a Deus e qual dos dois era menos temente a Deus. Que a história de Esaú e Jacó nos ensine os nossos adolescentes que temer a Deus é sempre a melhor escolha. É melhor desejar muito as coisas de Deus do que desprezá-las. Porque mesmo que Jacó tenha errado, ele errou porque desejava demais alguma coisa. E o Senhor o compensou por aquilo. O Senhor deu a ele aquilo que ele desejava. Não foi no tempo que o Senhor queria. Ele sofreu muito até que chegasse. Ele caminhou uma estrada, ele teve que passar por uma estrada extremamente tortuosa, quando eu tenho certeza que o Senhor daria a ele aquilo porque era a vontade de Deus. Porém, ele ainda assim alcançou aquilo que já era para ele. Foi em outro momento, foi de uma forma mais penosa, foi mais difícil, mas ele alcançou, porque o desejo dele era válido, ele queria as coisas de Deus. É melhor desejar as coisas de Deus? É melhor, é muito melhor. O melhor mesmo é nós aprendermos com os erros deles e não cairmos na tentação nem de enganar para querer entrar apressadamente numa herança, ou de desprezar, como fez Esaú, mas ainda assim é melhor ser mais parecido com Jacó do que com Esaú. É melhor não desprezar as coisas de Deus. É melhor, mesmo na adolescência, já desejar constantemente, ardentemente, as coisas espirituais e lutar por elas e pedir a Deus por elas. Mas nós podemos encerrar, inclusive, a aula pedindo aos nossos adolescentes para fazer uma oração. Senhor, que eu possa acertar ainda mais do que Jacó e não cair na tentação de Esaú. Amém? Professor, Deus abençoe. Que você tenha uma aula extremamente abençoada pelo Senhor, guiada por Ele, que o Espírito Santo coloque as palavras certas na sua boca. Deus abençoe. Até a próxima aula.